Olá, eu sou o professor Raiman. E eu sou a Maria Carolina Raiman. E você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. E este é o quadro Os Santos da Semana. E essa semana nós vamos falar dos santos que vão do dia 14 de março até o dia 20 de março. E hoje, domingo, dia 14 de março, é o dia de Santa Matilde. Santa Matilde foi educada numa nobre família, junto a um mosteiro beneditino. Cresceu e casou-se com Henrique I, rei da Alemanha, mas manteve sua nobreza interior, não deixando influenciar-se pelo poder. Teve 5 filhos e sempre como mãe humilde e orante, buscou ensinar aos filhos os caminhos da salvação eterna. E amanhã, dia 15 de março, é o dia de São Clemente Maria Hofbauer. Dentro de uma família muito simples, nasceu na Áustria no ano de 1751. Perdeu muito cedo seu pai e foi educado por sua piedosa mãe, que dizia a ele: procurai andar sempre nos caminhos agradáveis a Deus. Vocacionado ao sacerdócio, com muito esforço estudou filosofia e teologia. Após ordenado padre redentorista, foi para a Alemanha. E na terça-feira, dia 16 de março, será o dia de Santa Eusébia. Ela pertenceu a uma família de muitos santos. Com 8 anos, seu pai, Santo Adalberto, faleceu. Sua mãe, chamada a uma vida de entrega total a Deus, montou um convento e quis a sua filha junto. Sua avó Gertrudes também a chamou para a vida religiosa em Ramage, na França, e ela aceitou. E no dia 17 de março comemoraremos São Patrício, com muita cerveja verde, né, Maria Carolina? Graças a Deus. Este grande santo nasceu na Grã-Bretanha, no ano 380. Oração, penitência, uma vida de entrega a Deus, que foi capacitando São Patrício a responder em Cristo diante das tribulações da vida. Aos 16 anos foi capturado e preso por piratas irlandeses. No perdão, na oração e na atenção de encontrar um espaço para a fuga, conseguiu fugir para a França, onde continuou seu discernimento na busca da vontade de Deus. Deixa eu interromper o seu vídeo rapidinho para falar uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo de penitência, de oração e de esmola. E por isso nós queremos aqui estender a mão a vocês e pedir esmola. Nós precisamos muito da sua ajuda. Mande um Pix para nós de qualquer valor. Qualquer valor já nos ajuda e muito. A chave Pix está aparecendo aqui na sua tela. Muito obrigado. Deus abençoe, Deus lhe pague e recompense. Amém. No dia 18 de março, nós vamos comemorar o dia de São Cirilo de Jerusalém. Ele que nasceu no ano de 315 e foi muito bem formado em Jerusalém. Ordenado sacerdote, poucos anos depois, em 348, já era bispo. Faleceu em 386. Empenhou-se nas catequeses para bem formar o povo de Deus, na verdade e no amor, formando-os também com sua vida. Muitos cristãos cediam às heresias e Cirilo pagou o preço. Por 3 vezes foi desterrado, sendo que, na última vez, teve que ficar 11 anos fora do seu pastoreio, percorrendo cidades na Ásia como um peregrino, tendo uma vida cenobítica até que em 362 pôde retornar. E na sexta-feira, dia 19, é a solenidade de São José, o patrono da igreja. Por isso, nessa sexta-feira, nós estamos dispensados da abstinência de carne, né, Maria Carolina? É isso mesmo. Nesse dia, a igreja espalhada pelo mundo todo
recorda solenemente a santidade de vida do seu patrono, esposo da Virgem Maria, modelo de pai e esposo, protetor da Sagrada Família. São José foi escolhido por Deus para ser o patrono de toda a Igreja de Cristo. Seu nome em hebraico significa Deus cumula de bens. No Evangelho de São Mateus, vemos como foi dramático para este grande homem de Deus acolher misteriosa, dócil e obedientemente a mais suprema das escolhas, ser pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. E para fechar essa semana, no sábado, dia 20 de março, será o dia de Santo Ambrósio de Sena. Ele que nasceu no ano de 1220 em Sena, na Itália, dentro de um contexto familiar diferente. Ao ter nascido com uma deformação física, sua família nobre o renegou e o entregou a uma ama de leite, que recebeu a ordem de viver com a criança afastada deles. Isso tudo foi providência na vida de Ambrósio, porque esta ama, mulher de fé, foi uma verdadeira mãe, alimentando-o, e assim foi acontecendo a recuperação do menino. E como sempre, né, Maria Carolina, nessa semana nós tivemos aqui grandes santos, e um deles, São José, né, patrono da igreja, né, nosso queridíssimo São José, né, é um homem de tantas virtudes, mas, né, nós acabamos escolhendo outro santo para falar um pouquinho sobre ele. Quem é? Foi São Patrício. São Patrício escreveu um livro autobiográfico intitulado Confissão. Através dele, sabemos que Patrício nasceu numa vila que pertencia a seu pai e ficava numa região entre Inglaterra e a Escócia. Ele nasceu no ano de 377. Seu pai era cristão e seu avô era padre. Nesse tempo, os padres ainda podiam se casar. Porém, apesar da influência religiosa, somente na adolescência é que Patrício se interessou pela religião e pelos estudos. Aos 16 anos, Patrício foi raptado por um grupo de piratas irlandeses. Em seguida, foi vendido como escravo. Levado à força para a Irlanda, foi submetido a trabalhos forçados num ambiente terrível, entre pessoas rudes, brutas e pagãs. Tentou fugir 2 vezes sem sucesso. Somente na terceira vez conseguiu a libertação tão sonhada. O jovem Patrício conseguiu embarcar para a Grã-Bretanha. Depois foi para a França e lá partilhou a vida em vários mosteiros e conseguiu se habilitar para a vida religiosa, que unia o estilo de vida monástico pela disciplina e oração, e também missionário, caracterizando-se pelo desejo de anunciar o evangelho aos pagãos. A princípio, o jovem monge Patrício acompanhou um santo chamado Germano, que pertencia ao mosteiro de Auxerre. Ambos empreenderam uma grande missão apostólica nas terras da Grã-Bretanha, mas o grande desejo de seu coração era evangelizar a Irlanda, aquele povo pagão que o tinha escravizado. E Patrício entregou a Deus este santo propósito. Quando o bispo responsável pela missão na Irlanda, chamado Paládio, faleceu, o Papa Celestino I convocou justamente Patrício para dar continuidade à missão. Por isso, ele, sagrado bispo, viajou para a Irlanda no ano 432. O que aconteceu na vida de São Patrício e na Irlanda nas 3 décadas que se seguiram foi simplesmente extraordinário, tanto que a missão de São Patrício ficou gravada para sempre na história da Irlanda, da Igreja Católica e até mesmo na história da humanidade. São Patrício fez nada menos do que mudar o destino de um povo através do Evangelho. Sua missão levou à conversão praticamente toda a Irlanda. Tudo isso sem contar com ajuda política e sem jamais
usar de violência contra aqueles que preferiam continuar no paganismo. O seu lema era respeitar para ser respeitado. Por causa da atitude respeitosa de São Patrício, não aconteceu repreensão contra os cristãos na Irlanda. O próprio rei, chamado Leogário, percebendo a santidade de Patrício, converteu-se e possibilitou que toda a sua corte se convertesse. A missão de São Patrício foi tão eficaz que a fé católica se enraizou na Irlanda, e de tal forma que esse país se tornou o berço de um grande número de evangelizadores, missionários e santos. Além de viver uma vida santa que tocava os corações, São Patrício era um homem de grande visão e dinamismo. Ele fundou incontáveis mosteiros pelo país. Com isso, a Irlanda se tornou um centro que irradiava a fé e a cultura. De lá partiu um grande número de monges missionários. Estes peregrinaram por muitas terras estrangeiras anunciando o Evangelho. Alguns exemplos mais famosos são os apóstolos Donato, Columbano, Willibrordo, Galo, Tarásio, entre tantos outros. Enquanto outros países têm como ídolos e mestres reis e ditadores que empreenderam guerras e mortandade, a Irlanda passou a ter seus mitos culturais nos monges e missionários evangelizadores e suas histórias de milagres, graças e heroísmo cristão. Este é um efeito direto da enculturação do Evangelho levada a termo por São Patrício. São Patrício faleceu no dia 17 de março do ano 461, na cidade de Down. Hoje, a cidade se chama Downpatrick, cidade de Patrício, em sua homenagem. Há séculos, o dia 17 de março é feriado nacional, quando se celebra o Dia de São Patrício, conhecido como a Glória da Irlanda. E como nós já falamos aqui, é uma festa regada a muita cerveja verde. E nós também produzimos a cerveja verde nesta época do ano, especialmente em homenagem a São Patrício. É verdade, é um sucesso, né, Raimon? Existem hoje na Irlanda mais de 200 santuários construídos em honra a São Patrício, o padroeiro do país. Oremos. Ó Deus, que vos dignaste enviar São Patrício, vosso confessor e pontífice, para pregar vossa glória aos gentios, concedei-nos por seus méritos e sua intercessão, que com o auxílio de vossa graça misericordiosa, possamos cumprir o que nos ordenais fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Patrício, rogai por nós. E não perca, amanhã ao meio-dia tem vídeo novo aqui no canal. É o vlog da família.